Tá certo. Bom, senhores, boa noite. Quem está vindo aí pela primeira vez, e quem ainda não nos conhece, a gente vai começar a nossa primeira reunião do ano de 2022 aqui do grupo de Física, tá? Grupo temático em Física. Antes da gente começar efetivamente, vamos começar fazendo... só está aqui fazendo oração e a gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, da tua criação. Te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado. Nos abençoe nesta noite e abra os nossos entendimentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, senhores, é um prazer tê-los aqui com a gente, tá? E hoje a gente vai começar a nossa reunião. A gente vai dar, vamos dizer assim, a gente vai conversar durante praticamente esse ano todo. Nós teremos reuniões, deixa eu só pegar o livro aqui, reuniões mensais, e hoje é a primeira, para tratarmos desse livro aqui. Encaixar ele aqui de novo. Uma teoria de tudo que importa, tá? Do Alistair McGrath. Então a gente vai praticamente tratar aí de cada capítulo desse livro, tá? Então a gente pretende abordar o livro todo, tá? Então hoje a gente vai começar justamente dando um review na temática, no autor, no Einstein e tudo mais, tá? E hoje mais um motivo especial, porque não vai ser eu que vou falar, então já estou fazendo a revelação logo de agora, né? Eu vou deixar justamente com o professor Covolan, até para ele se apresentar também, para quem não conhece, tá? Então ele que vai trazer para a gente aí algumas coisas. E ele que conhece praticamente assim, tipo sentar no, como é que é o nome lá? No chá da tarde, lá da Inglaterra com McGrath. Então é ele que conhece o autor mesmo assim, lado a lado, tá? Então ele vai trazer um pouquinho pra gente aí, dentro dessa temática, tá? E, bom, deixar contigo então, professor Colar, fica à vontade. Beleza, eu preciso que você, então, coloque a apresentação, né? Oi, gente, muito bom estar com vocês aqui. Estou vendo alguns nomes conhecidos e outros não conhecidos. Aí, Pamela, professor Wagner, pessoal aí. Gente, então, como o Alexandre acabou de dizer, a proposta é essa, fazer esse estudo a partir do livro. E o livro é bem fininho, e, de certa forma, é um livro até fácil de ler. E esse livro, agora sim, essas discussões, claro, a ideia é enriquecer o conteúdo e tal, e eu espero contribuir com isso. Então, o primeiro capítulo é um capítulo relativamente simples, e é um capítulo, na verdade, assim, de apresentação. Tem a apresentação do próprio autor, do McGrath, ele se apresenta, fala alguma coisa a respeito de si, e claro, a respeito do Einstein, e a respeito de por que ele está escrevendo esse livro. Então eu vou abordar essas coisas todas aí, e eu vou rechear vocês hoje aí, espero que vocês tenham paciência comigo, já tiveram até agora aí por causa dos problemas técnicos, mas espero que vocês tenham paciência comigo aí, porque eu vou rechear vocês aí com algumas citações que eu espero, digamos, enriqueça aí a leitura desse primeiro capítulo, né? Eu vou ter que ficar, Alexandre, dizendo para você passar o slide, né? Tranquilo. Então pode passar o slide para o segundo, né? Aí o que vocês estão vendo é uma propaganda, exatamente, quer dizer, praticamente há um ano atrás aconteceu o lançamento desse livro pela Mundo Cristão, e eles organizaram aí uma live do McGrath, e o diretor, o Mark Carpenter, acabou convidando a gente, eu e o Guilherme, né, para sermos os anfitriões aí. Então, se alguém tiver interesse, de repente, vai lá, é só colocar live, McGrath, sei lá, o título do livro, alguma coisa assim, facilmente acha no YouTube essa live, em que a gente conversou com ele e tal, e colocou algumas questões a respeito do livro e outras, né? Eu vou colocar lá no grupo lá o link dessa live que teve. Beleza. Isso, Alexandre, entra e vai conversando comigo aí, fazendo perguntas, colocando questões também, assim a gente vai batendo um papo, tá bom? Beleza. Pode passar o outro slide, já coloca tudo, 1, 2, 3. Calma aí que tá carregando. Aqui. Isso,
Gente, olha, vocês estão vendo aí sugestões de leitura, né? O livro da esquerda, vocês estão vendo aí Einstein, né, do Walter Isaacson. Enfim, bom, vamos dizer um negócio aqui. Livros a respeito de Einstein você tem toneladas, tá certo? Então a literatura é hiperabundante, não é? Então eu estou sugerindo aqui alguma coisa daquilo que eu conheço. Então, biografia a respeito da vida do Einstein como um todo, essa que aparece à esquerda aí, do Walter Isaacson, é simplesmente fantástica, é excelente. Ele tem aí, acho que umas 700 páginas. O Walter Isaacson ele teve acesso aos documentos, tudo, a família, a fundação, tudo lá, abriram as coisas. Então o livro dele é hiper bem documentado e hiper bem escrito. Então, assim, para a vida do Einstein como um todo, eu recomendaria essa aí. Coloquei o inglês também, que está aí maior, porque o Kindle dele sai metade do preço da tradução aí, que é esse verdinho aí de baixo, né? Mas, enfim, é um livro excelente. Quem quer ter um panorama a respeito da vida do Einstein, todos os aspectos, porque ele pega aspectos específicos e tal, é uma leitura excelente, né? O que está aí no meio, esse Subtle is the Lord, embaixo sutil é o Senhor, é a melhor biografia científica do Einstein. Então, se alguém quer conhecer a respeito da ciência do Einstein, no sentido assim, não propriamente ficar estudando teoria da relatividade, ficar estudando essas coisas, porque aí são livros outros de lá. Mas quem quer saber assim a origem das ideias, como que ele trabalhou isso, quais são as fontes e tal, a gênese científica, por assim dizer, dos trabalhos de Einstein, aí ler esse sutil. Senhor, de um autor, vocês espero que consigam ler aí, dá para ver melhor no livro de baixo, no livro em português, Abraham Pais, né? Abraham Pais, ele próprio foi um físico importante. Ele trabalhou muito tempo com Niels Bohr, escreveu uma biografia fantástica do Niels Bohr, e ele, de origem judaica também, né, um judeu aí de origem portuguesa, parece que a família dele era portuguesa, enfim, judeus que moraram em Portugal e tal, mas eu não sei exatamente que país que ele nasceu. Estou pensando em Holanda, não sei porquê, mas não tenho certeza. E agora veja, então ele foi um cara que trabalhou, ele foi um testemunho ocular da física do século XX e foi um protagonista também, porque sabe do que ele participou de descoberta, o Alexandre? Descoberta da estranheza. Olha só. Descoberta da estranheza antes que o pessoal pudesse imaginar que aquilo era quark, tá certo? Eles ainda pensavam que era número quântico. Então, ele nasceu em Amsterdã, em 1918. Olha aí, é isso mesmo, então. Então, meu subconsciente aqui está me ajudando. Bom, e é um senhor, assim, eu tive chance de conhecê-lo pessoalmente, e ele era um senhor, assim, muito simpático, até quando saiu esse livro, estou com o livro aqui na mão, né? Vocês estão vendo aí, está invertido ou está saindo certo? Acho que está invertido, né? Não, tá certo, aqui pra gente tá certo para vocês? Uhum. Então, quando saiu esse livro, eu estava na Universidade Rockefeller e era lá que ele estava também. Aí eu recebi o livro lá, pedi para minha irmã me mandar e fui lá mostrar o livro para ele na sala dele. Exatamente esse que vocês estão vendo aí. E aí ele ficou assim entusiasmado com o livro, foi muito gentil, olhou assim, falou que ele tinha sido convidado para vir ao Brasil fazer o lançamento do livro. Mas ele tinha problemas de saúde, tá, uma certa idade já não dá para viajar, mas ele ficou contente, ele olhou assim e falou assim, olha, eu acho que esse livro, essa tradução brasileira, a versão brasileira, é o que tem assim a capa mais bonita das versões. Aí ele me mostrou assim, apontou uma estante, a estante assim, sabe, uma estante cheia de livros, era o quê? Esse livro. Só esse livro traduzido em quase todas as línguas do planeta, sabe? Então, esse livro é o livro para você saber a respeito das ideias. Já tem críticas, se você procurar na internet, você vai ver, tem gente que tenta fazer algumas correções e tal, mas o Abraham Pais, ele foi um cara que, assim, depois, maduro na maturidade, ele começou
escrever assim, fazer esse trabalho de história da ciência. Escreveu vários livros do Einstein, não foi um só não. Ele escreveu o livro do Niels Bohr, escreveu outros livros lá. Coloca Abraham Pais lá, dá uma procurada, vocês vão ver um monte de livro. E ele assim, cara, sendo físico, conviveu com todos aqueles caras que criaram teoria quântica de campos e tal, entendeu? Então o cara assim, o cara entendia, né? Ele entendia. O Niels Bohr, o Paul Dirac, ele escreveu uma biografia dele também, do Oppenheimer. O cara, assim, conhecia todo mundo, porque, assim, Oppenheimer era lá de Princeton, né, onde estava Einstein. E se vocês pegarem esse livro aqui que eu estou mostrando, né, se vocês pegarem esse livro aqui, logo na primeira página, ele começa com uma história, eu espero, gente, me alongar muito, que estou vendo que estou esticando o assunto, mas ele começa assim, olha, a primeira página, ele começa dizendo: deve ter sido por volta de 1950. Eu acompanhava Einstein no percurso do Instituto de Estudos Avançados para sua casa, quando ele parou de repente, voltou-se para mim e me perguntou se eu realmente acreditava que a Lua só existia quando eu olhava para ela. A natureza da nossa conversa não era propriamente metafísica, mais exatamente estávamos discutindo a teoria quântica, em particular o que pode ser feito e conhecido através da interpretação da observação física. O físico do século XX não pretende certamente não sei o que, mas olha só, então ele andava com o Einstein para lá e para cá, era amigo do Einstein, né? Muito próximo do Einstein, e escreveu assim, essa biografia é fantástica. E do lado direito aí, vocês estão vendo Einstein and Religion, de Max Jammer. Nota que todos os 3 livros têm traduções, não é? E vocês têm aí Einstein e a Religião. Eu não tenho essa tradução aí, mas eu tenho original aqui, mas não tem a tradução. E eu vou citar esse livro aqui mais para frente aí, mas aí, veja, não é a tradução, porque eu traduzi, não tem a tradução, então eu traduzi do jeito que eu pude, tá bom? Mas assim, desse assunto, quer dizer, Einstein a vida dele, Einstein a ciência dele e Einstein a religião. Aliás, então, esse livro, Einstein e a Religião, do Max Jammer, é um livro que vocês vão ver no livro do McGrath, aí ele cita bastante. Porque é um livro que o Max Jammer fez uma coisa fantástica, né? Beleza, vamos lá para a outra. Agora o McGrath, né? Pode colocar tudo aí, vocês estão vendo, né? Ele iniciou os seus estudos em Oxford, né? Então vejam que ele começou química, né? Ou seja, uma área da ciência. Depois ele foi para estudar propriedades biofísicas das membranas biológicas e depois acabou estudando teologia. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a respeito da conversão do McGrath, né? E acabou, na verdade, ele foi até um pós-doutorado. Pelo que me consta, ele foi até um pós-doutorado nessa área de bioquímica e biofísica das membranas, mas aí deixou a carreira científica e foi para a teologia de vez, né? E pode passar, então? Ele teve muitas indas e vindas. Dá mais um toque aí, que tem um texto. Isso. Ele teve muitas indas e vindas, voltou para Oxford, foi para Londres e Cambridge, não sei o quê. Agora, desde uns bons tempos já, ele está lá em Oxford. Ele é diretor desse Instituto Ian Ramsay Center aí for Science and Religion. Tem aí, ele é o detentor aí da cátedra Andreas Idreus, de Ciência e Religião, da Faculdade de Teologia e Religião, lá de Oxford, e é membro do Harris Manchester College. Então, ele está lá, né? A posição dele fixa, acho que agora vai até o fim, né? E passando aí, os livros que nós publicamos, né, do McGrath. Então, vocês estão vendo pela Ultimatum A Ciência de Deus, Deus e Darwin e Ajuste Fino do Universo, né? Alguém falou de pergunta aí, se quiser fazer pergunta, pode fazer já. Assim, pode ser que estique um pouco essa nossa reunião hoje, mas por mim, pode fazer pergunta. Alguém quer perguntar? Tu tem alguma coisa, Marcelo? Beleza. Não, pode seguir, professor. Tá bom, só para saber, né? Uhum. Então, eu coloquei aí esses verdadeiros cientistas e fé verdadeira também,
porque, na verdade, aí não é só um livro do McGrath, mas tem um capítulo dele que eu até vou citar hoje, mas o livro em si é bem interessante, mas tem o primeiro capítulo é do McGrath. E esse que vocês estão vendo aí à direita, que é o livro Ciência, Religião, Fundamentos para o Diálogo, assim, na área de interface, Ciência, Religião, Fundamentos, esse é um livro do McGrath, que a gente traduziu a partir da terceira edição, é um livro que ele está já há mais de 20 anos trabalhando em cima desse livro, então essa terceira edição é que vocês têm aí a edição mais aprimorada dele, né? Então, vamos um pouco aqui na figura do McGrath propriamente, né? Aqui, gente, vou cansar um pouquinho vocês com umas citações aí, mas para vocês verem quem é o cara. Então, eu vou ler isso direto aí, tá certo? Olha, nos meus anos de adolescência, eu havia absorvido um ateísmo acrítico de autores como Bertrand Russell. Segundo eu pensava, o ateísmo seria o lugar natural de uma pessoa cientificamente informada como eu. As ciências naturais haviam se expandido para ocupar o espaço intelectual outrora ocupado pela ideia abandonada de Deus. Não havia sequer a necessidade de propor, quanto menos levar a sério, uma ideia tão antiquada. Deus era uma relíquia ameaçadora do passado que os avanços científicos revelaram como sendo um delírio. Então, veja, isso assim, na juventude dele, era assim que ele pensava. Então, isso para caracterizar o seguinte, que ele era um ateu. Ele era um ateu, tá certo? Agora, mas ele era um ateu inteligente, não quero sugerir nada com isso, mas enfim, ele era um ateu inteligente e, digamos, interessado em na verdade, sobretudo, é o seguinte, talvez não é melhor tirar o inteligente, dizer o seguinte, alguém interessado em descobrir a verdade das coisas, entendeu? Então, passando no próximo, vocês vão ver que, a uma certa altura, ele começa a colocar em questão isso. Ele diz, olha, no entanto, ele fala de uma época que ele, de repente, ele estava indo para Oxford e começou a ler uns livros de história e filosofia da ciência e tal. Daí foi a finalizar a leitura dessas esparsas obras da escola nessa área, percebi que precisava repensar meus conceitos. Longe de ser o obscurantismo, o ignorante que colocava obstáculos desnecessários no caminho obstinado do avanço científico, a história e a filosofia da ciência propunham questões legítimas acerca da confiabilidade e dos limites do conhecimento científico. E essas eram questões que eu não havia ainda enfrentado. Então, ele começa aí a perceber o que é, assim, que na verdade ele era um cientificista até então. E ele começa a perceber os limites da ciência, né? E nessa época, ainda passando por próximo, ele fala assim, observei que as coisas eram mais complicadas do que eu imaginava. Meus olhos se abriram e percebi que não poderia voltar para a visão simplista das ciências que antes conhecera e apreciava. Eu havia valorizado a beleza e a inocência de uma atitude infantil em relação às ciências e desejava secretamente permanecer naquele lugar seguro. Cara, ele está falando aí de um monte de gente, né? É um monte de gente que você vê, o cara assim, o cara fica tão, não é, envolvido pela ciência, pela beleza da ciência, que fica aí, não é, obcecado, fica deslumbrado e fica nisso, entendeu? Não é capaz de ir além, né? Daí, passando, ele começa por uma fase de transformação, seguindo nas suas leituras e investigações, né? Ele fala, eu não podia mais me apegar ao que agora entendo como um positivismo científico ingênuo. Para mim, ficará claro que eu teria de reexaminar uma série de perguntas que antes havia dispensado como serem sem importância e sem sentido, incluindo a pergunta a respeito de Deus. Abandonando minha suposição bastante dogmática de que a ciência implicava necessariamente no ateísmo, tá vendo a consciência agora? Ciência, ele percebe que isso é uma posição dogmática, que ciência implica em ateísmo, né? Comecei a perceber que o mundo natural era conceitualmente maleável. A natureza pode ser interpretada de várias maneiras diferentes, sem qualquer perda de integridade intelectual. Aí vem, pode passar para o próximo, a conversão dele. Agora é interessante, porque assim, bem, enfim, nunca em nenhum lugar eu vi ele falar de alguma coisa mais íntima. Parece assim, uma conversão mesmo de origem intelectual, sabe? Ele fala, olha, minhas dúvidas acerca dos fundamentos intelectuais do ateísmo começaram a se consolidar
até que eu percebesse que o ateísmo era realmente um sistema de crenças. Então, o ateísmo é um sistema de crenças. Enquanto eu havia suposto, de maneira ingênua e crítica, que ele era uma afirmação factual da realidade. Ele se deu conta disso, né? E aí, olha, descobri também que sabia muito menos sobre o cristianismo do que eu pensava. Ficava cada vez mais claro para mim que o que eu havia rejeitado era um estereótipo religioso, aquilo que ele sabia de cristianismo, né? Eu tinha muito sobre o que repensar. Ao final de novembro de 71, eu havia tomado uma decisão. Abandonei uma fé para adotar outra. Ou seja, é aí que ele deixa para trás, né, essa fé na ciência e o ateísmo, que ele achava que era obrigado a ter por causa disso, e adota a fé cristã, né? Então, a partir de então, ele passa a ser um cristão. E aí, avançando, então, ele fala o seguinte, olha, não demorou muito para que eu começasse a perceber a complexidade intelectual da fé cristã. Ela não apenas era bem fundamentada, era também cheia de possibilidades e intelectualmente enriquecedora. Eis, então, uma lente que permitia uma focalização nítida da realidade. A fé cristã tanto fazia sentido em si mesma, quanto trazia sentido das coisas como um todo. A questão do sentido do todo, né? E aí, para terminar essa série de citações aí, ele cita lá, ele próprio cita o C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis dizendo, creio no cristianismo como acredito que o sol raiou, não apenas porque posso vê-lo, mas porque por meio dele posso ver todo o resto. E aí ele fala, descobri subitamente que todo empreendimento científico fazia muito mais sentido do que eu jamais havia imaginado. Foi como se um sol intelectual raiasse e iluminasse todo o panorama científico, permitindo-me enxergar detalhes e interconexões que sem ele eu não teria visto. Então vocês vejam aí essa perspectiva, entendeu? Que a partir da fé a gente tem uma visão da realidade que é muito mais ampla e que contempla o campo científico, né? Quer dizer, nós aqui somos pessoas que, graças a Deus, né, somos capazes de articular a nossa fé com o nosso conhecimento científico, não é? E então o mundo todo, tudo ganha sentido, né? O todo ganha sentido, as coisas não ficam sem respostas, né? Porque digamos, o ateísmo e digamos, o naturalismo filosófico são coisas que conduzem, não tem jeito, acaba conduzindo necessariamente ao niilismo, né? Nada tem sentido, não é? Então, aí você vai ver, né? Muitas pessoas que defendem o ateísmo e defendem o ateísmo a partir da ciência são pessoas que, digamos, dizem que nada tem sentido. Acho que tem alguém querendo falar alguma coisa, né? O professor. Pois não. A minha pergunta é a seguinte: você tem uma Inglaterra, né, cheia de gente cristã, né? Francis Bacon, você tem Isaac Newton. O que é que leva esses cristãos aí a essa negação, né? Esse niilismo, né, da fé nesse sentido? No caso dele e tantos outros famosos aí, nesse caso. Você está falando de quem? Do Dawkins? Ou de alguém assim? Porque... Especificamente desse depoimento dele aí, né? Então, mas veja que ele próprio, né, acabou se convertendo ao cristianismo e com isso ele se libertou, né, desse mundo sem sentido, não é? Na verdade, eu estou saltando aqui, né, eu peguei algumas citações, algumas demais, quem sabe, mas enfim, algumas, mas ele, se você acompanha a narrativa dele, inclusive aquela que está no próprio livro, ele fala dessa questão da necessidade de sentido para as coisas, né? E a visão puramente científica das coisas não consegue dar sentido ao todo, não é? Então, aquelas pessoas que partem da ciência e acabam adotando uma perspectiva cientificista e com isso
digamos, extrapolando a ciência para o campo da metafísica, para o campo da cosmovisão, essa cosmovisão dela vai acabar colapsando para o niilismo, porque com a ciência só, você não descobre o sentido das coisas. Não é? Mas aí, eu espero que tenha ficado claro, né, ele próprio, esse autor, o Alistair McGrath, ele se libertou disso, né? É isso. Não sei se ficou claro, Cid. Sim. A minha questão foi mais também em relação... Talvez ele não leu Nietzsche, né, no sentido de que ele não só fazia a negação da questão da religião, mas fazia uma dura crítica à questão científica, à crença na ciência, né? O Nietzsche. É isso? Bom, então, gente, então eu tentei colocar aqui, né, um pouquinho a respeito, um panorama aí, o Alexandre me pediu falar um pouco do autor, né, do McGrath, então só que trouxe aí de uma outra fonte, além daquela do livro ali, um pouco, alguma coisa a respeito dele e como é que ele passou, mas então vejo vocês que, olha, acho que, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Alistair McGrath é um dos teólogos cristãos mais influentes da atualidade, mundialmente falando. Ele é um dos teólogos cristãos mais influentes da atualidade. Né? Nota que eu não estou falando maior teólogo, ou melhor teólogo, estou falando mais influente. Ele é extremamente influente, um grande teólogo, com certeza. Né? E ele é alguém assim que tem como central nas investigações dele essa relação entre fé e ciência, não é? Não só isso, ele tem outras coisas, né, sobre teologia mesmo, história da igreja, outras coisas e tal, mas enfim, isso é bem central no trabalho dele, isso da relação entre fé e ciência. Né? Mas indo agora, então, podemos passar para o próximo slide, a questão da motivação do livro que ele colocou, né? Então, uma motivação que ele coloca de início, porque ele publicou esse livro em 2019. Então, isso seria então o centenário do eclipse solar que aconteceu em 1919 e que foi observado principalmente em 2 lugares, na cidade de Sobral, no Ceará, e na cidade, na ilha, né, de Príncipe, lá na costa da África. E foram essas observações, normalmente se diz isso, né, que foram essas observações que levaram à constatação de que a teoria da relatividade geral, enfim, estava certa. Ou seja, na verdade, um dos efeitos previstos pela teoria geral da relatividade geral foi constatado. E aí, então, pronto, sucesso para o Einstein, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas, e no final disso que eu vou falar, eu vou voltar nessa história do eclipse em 1919, e vou deixar uma lição de casa aí para quem for falar mais para frente, tá bom? Bom, podemos passar, vejam, falando um pouquinho a respeito do Einstein agora, né? Então, Einstein, ele na juventude, 20 e pouco, 26 anos, acho, ele era um obscuro funcionário do escritório de registro de patentes, eu acho que em Berna, na Suíça, e de repente, esse camarada, que na verdade já tinha tido professores importantes, mas esse camarada, no ano de 1905, ele publica 5 trabalhos, esses que estão nomeados aí, e esses 5 trabalhos, cada um dá origem a alguma coisa assim muito importante. Alguns dão origem a áreas da física, não é? Então, vocês têm o 4º aí, que é sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é a teoria da relatividade restrita, né? Então, aí o Einstein explodiu, né? Foi uma coisa assim, esse é chamado o ano miraculoso dele, né? O Annus Mirabilis, né? Porque de repente ele fez uma coisa que foi espantosa, né?
E, bom, então nessa altura, veja, ele nem tinha conseguido ainda um emprego na academia, né? Em uma universidade e tal, ele tinha conseguido uma posição. Na verdade, parece que logo depois disso que ele conseguiu o doutorado dele, se não me engano, ele nem tinha ainda oficialmente o doutorado até então. Mas aí ele conseguiu o doutorado e nos anos que se seguiram a partir disso, ele foi se tornando uma pessoa importante. Ele passou e gradualmente ir ganhando reconhecimento, passou por várias universidades, até que, no slide seguinte, ele está na Universidade Humboldt, de Berlim, quando ele publica a teoria da relatividade geral, em 1916. Ele fez a comunicação disso em 1915, em 1916 fez a publicação na Annalen der Physik, não é? E aí, enfim, no começo, na verdade, tem umas histórias fantásticas a respeito disso. Naquele livro o livro do Walter Isaacson, aquele primeiro que eu citei ali, o livro que é o livro a respeito da vida dele, mostra, assim, a competição que foi com o matemático famoso... Poincaré? Não. É o Poincaré. Não é Poincaré, não. Gente do céu. Hilbert. Ah, o Hilbert. A competição que foi com o Hilbert, porque Hilbert estava nas pegadas também, não é? E tem, assim, até umas histórias que eu esqueci, o Hilbert estava numa cidade da Alemanha, que não estou me lembrando agora, mas ele foi para lá, o Einstein deu um seminário e tal, e trocou umas figurinhas com o Hilbert, mas não sei se ele talvez tenha ficado meio arrependido, porque ele percebeu que o Hilbert estava indo, então ele disparou, sabe? Cara, assim, no final das contas, Hilbert foi muito honesto e concedeu a ele, não disputou nada e concedeu a primazia, mas Hilbert estava em cima do negócio também, dos resultados, né? Mas, enfim, ao contrário da relatividade especial, relatividade restrita, que muita gente acusou o Einstein de plagiário, e até hoje tem gente que fala isso, tinha gente no passado, gente famosa aí, brasileira, recentemente, que falava isso. Até hoje. Mas aí não, teoria da relatividade geral, não. Teve uma disputa com o Hilbert, mas não teve nada de plágio aí, não, né? Cara, e essa teoria, ela é muito impressionante. O objetivo aqui não é falar da teoria, por quê? Porque os capítulos que vêm pela frente vão detalhar essa parte aí, mas pode ir para frente aí o slide, não é? A coisa importante aqui é que ela tem implicações, ela acaba se constituindo uma teoria de gravitação e mexe aí com a geometria do espaço-tempo, né? Pode passar para o próximo slide. Uma coisa aí importante, ela previu, né, vários efeitos, e uma coisa importante para nós aqui, que eu queria falar, tem a ver com o contexto do livro do McGrath, né, é esse efeito de curvatura na trajetória da luz, em função da curvatura do espaço nas imediações de objetos muito massivos, né. E a questão, passando para o próximo já, deixa eu andar rápido aqui, porque o tempo também andou, né, é que, digamos, se tivesse um jeito de registrar isso durante um eclipse, poderia se ver estrelas, né, que ficariam no fundo celeste de um eclipse, que elas aparecessem deslocadas, né? E isso procurou ser feito, né? Eles fizeram várias tentativas, pode passar, de fazerem medidas durante eclipses, né? E o que aconteceu foi que, então, 1919 foi considerado, é considerado de maneira geral, como o ano em que se constatou isso, e as medidas do Sobral parece que eram medidas um pouco melhores, que conseguiram constatar esse deslocamento das estrelas, né? Então, vocês estão vendo aí, tem um jornal lá de Sobral, dessa época, aí uma coisa tentando explicar, né, como é que era essa história do deslocamento das estrelas no fundo, né? E no próximo slide tem instalações da época lá em Sobral, teve uma expedição que veio principalmente da Inglaterra, né, Eddington,
foi uma pessoa importante aí nessa medida, um astrônomo da época, Arthur Eddington, famoso. Então vocês têm aí instalações, e se passar para a próxima slide, vocês veem que hoje, lá em Sobral, tem inclusive o chamado Museu do Eclipse, né? Tem o Museu do Eclipse, e vocês estão vendo aí embaixo à direita um cartaz aí do centenário, quando foi comemorado os 100 anos, né, do eclipse de Sobral, né? Então, eu tenho um professor que foi colega meu lá na Unicamp, no departamento, e para mim ele é um dos melhores caras de história da ciência do Brasil, que é o Roberto Martins, Roberto de Andrade Martins. E o Roberto Martins é muito crítico, ele começa falando, em primeiro lugar, não é eclipse de Sobral, porque Sobral nunca entrou em eclipse. O eclipse é do Sol. O eclipse do Sol é de Sobral. Está errado isso daí. O erro começa por aí. E aí começa a apontar uma série de outros problemas, e aqui eu vou deixar a lição de casa, porque é o seguinte, tem uns capítulos lá na frente de um livro, na verdade, deixa eu ver aqui, bom, eu não sei, aí o Alexandre, que é organizador, vai ter que ver como é que ele lida com essas questões, mas o capítulo 4 é justamente a teoria da relatividade geral, formulação final e confirmação, talvez seja um dos capítulos aí mais complicados, né, para falar, e aí aparece a questão do eclipse, né? Eu acho que aí seria um momento bom para fazer uma coisa assim, trazer alguns elementos extras, porque, na verdade, a história não foi bem assim, e a comprovação da curvatura da luz, não dá para falar assim, 1919 ficou consagrado como sendo um ano, mas só que tinha observações prévias e teve observações posteriores. E pelo que consta, na verdade, os dados de 1919, os caras deram uma expurgada nos dados. Os caras, assim, eu acho que o cara responsável por isso foi o próprio Eddington. Porque, veja, o que aconteceu é o seguinte, se eu não me engano, essas medidas foram feitas em maio daquele ano. E quem lançou, digamos assim, essa informação para o mundo todo foi o Arthur Eddington, e que comunicou isso, se eu não me engano, em novembro de 1919. Quando ele fez a comunicação, ele fez isso de uma forma que foi, digamos assim, bombástica. A história parece que é mais complicada, parece que expurgaram os dados, tiraram dados que eram contrários, porque tinham dados que mostravam, digamos, o deslocamento da estrela em direção oposta daquilo que seria esperado e tal. Então, os dados eram muito mais complicados do que isso. Na verdade, a comprovação mesmo, precisou de outras medidas e tal, e, digamos assim, gradualmente foi-se chegando a um consenso, foi-se chegando ao consenso de que estava certo, entendeu? Só que a história de usar os dados de 1919 para falar pronto, entendeu? Confirmou, está fechado, entendeu? Foi um pouco forçada, digamos assim, mas isso, você tem que pegar então um especialista em história da ciência que vai procurar os negócios, que vai achar, vai mostrar para você esses detalhes, não é? Porque assim, qualquer livro, texto, isso é uma coisa consagrada. Tanto que o pessoal foi lá e fez festa em Sobral em 2019, os 100 anos, essa história toda, né? E tanto que o nosso amigo Alistair McGrath publicou um livro sobre o Einstein em 2019, em comemoração. Então a data 1919 ficou consagrada, não é? E está consagrada. Mas tem, né? Como dizia um autor antigo, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. Porém, a história é um pouco mais complicada do que isso, beleza? Mas fica aí a lição de casa para quem for tratar daquele capítulo lá, para levantar essas informações com mais precisão, porque nem dá para colocar aqui, né? Eu não lembro, eu fiz algum trabalho, eu estou tentando lembrar de onde é que eu tirei isso, não sei se foi na minha tese ou foi num artigo posterior. Eu citei os dois, teve dois relatórios que o Eddington citou desse eclipse de 1919. Eu lembro que eu dei uma olhada e eu só aproveitei, acho que foi da minha tese mesmo, que eu até peguei a imagem dela, coloquei lá nesse trabalho, ou foi em outro trabalho qualquer.
mas eu não tinha me atentado para os dados, eu não tinha lido lá no relatório. Ele publicou 2 relatórios, inclusive, em 1919. Um foi nesse iniciozinho e o outro foi posterior. Eu vou ver se eu acho. Eu tenho eles aqui, vou ver se eu acho aqui, depois eu... Então, você dá uma procurada aí na literatura a respeito disso, né? Aí é mais o pessoal da história da ciência mesmo, que levanta essa bola que a coisa foi um pouquinho mais complicada do que normalmente é contado, tá certo? Mas passou, e digamos assim, de uma forma ou de outra, é importante dizer, eu acho, que a comprovação se estabeleceu e que a teoria estava certa. Né? Então, isso é uma coisa muito impressionante, porque, veja, a teoria ela foi, então, comunicada em 1915, publicada em 1916. 3 anos depois, você começou a ter, assim, quer dizer, na verdade, foi antes, começou a ter comprovação disso. Agora, não parou mais. Essa é uma coisa que precisa dizer, pessoal. Faz 100 anos que nós estamos pegando uma em cima da outra comprovações da teoria da relatividade geral. Né? O Alexandre é um expert nessa área, né? E possivelmente ele nem vai concordar com tudo isso que eu estou dizendo. Mas assim, e, claro, não é que ela é perfeita, não é? Ela não dá conta de fenômenos quânticos, por exemplo. Quântica fica fora dela. Mas enfim, daquilo que ela se propõe a descrever, e na verdade ela descreve muita coisa, ela tem sido até aqui observada com uma precisão fantástica. Então, pronto, aí vocês têm uma teoria aí com mais de 100 anos, e tá aí, vai. É Yannick ou Yannick, seu nome, meu irmão? Fala aí. Pode chamar de Noah, Roberto. Não, é assim. Pronto. A teoria, acho que uma das teorias mais bem estabelecidas na física é a teoria da relatividade geral. Assim. Isso mesmo. Até quem não é da física conhece, né? Conhece essa fórmula muito famosa. Agora, assim, a minha pergunta vai ser um pouquinho da curva, mas nem tanto. Tá. Eu acho que o senhor já deve ter visto que existe um grande movimento. Existiu quando saiu o artigo do Einstein, e ainda existe hoje, mas eles estão mais dispersos, que é o pessoal que é totalmente radical contra Einstein. Eu não sei se vocês já viram, esse pessoal diz que Einstein está errado, que a teoria da relatividade geral é um erro, apesar de a gente ter 1 bilhão de provas. Aí, assim, eu só sei disso por cima, mas vocês poderiam comentar algo a mais sobre isso? Eu achei muito interessante quando eu soube disso. Tá. Você quer comentar, Alexandre? Eu comento depois, eu tenho coisa para contar. Tá, eu vou pela parte mais fácil, né? Eu vou deixar mais difícil que o senhor. Tem. Em toda teoria científica, ao longo da história, a gente tem diversos pós e contras, tá? Com a relatividade também. Talvez, assim, eu olhando meio que de fora, né, talvez os pontos mais fortes, entre aspas, contra a teoria da relatividade aí, de uma forma geral, seria essas questões históricas, né, essas brigas, o tal do plágio e tal, quem veio primeiro, né, aquela lá de 1905, né, e essas, o resultado saiu antes, saiu depois, né, então tem algumas questões teóricas que o pessoal bate bastante. E tem esse é por um lado. O outro lado seria o seguinte, olha, a teoria ela não comprova, ela não mostra tudo que ela se propõe. Né? Começa ali com as ondas gravitacionais, que a gente só foi descobrir praticamente 100 anos depois, e outras previsões a mais. Né? Então, assim, por essa parte histórica, bom, eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, mais utilitarista, vamos dizer assim. Não, a coisa está funcionando, a questão histórica a gente discute em outro departamento, mas a coisa está funcionando. Essa outra parte de que ela não funciona e apresenta outras teorias por fora, né? Beleza, vamos sentar à mesa e colocar as cartas. E aí é que está o problema. Não tem nenhuma outra teoria em que vai explicar os fenômenos que nós temos tão bem quanto a teoria da relatividade. E aí, vamos colocar a relatividade geral aí, vamos jogar para cima, para a área da cosmologia. Não tem. A única teoria, e é claro que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, a única teoria que e justamente ela tem esse nome equivalente à relatividade geral, no caso, o teleparalelismo. Mas ela é equivalente.
Ou seja, tudo que a relatividade geral dá, o teleparalelismo dá. Ou seja, nem o teleparalelismo, que seria, ao meu ver, na minha visão, o mais equiparado à relatividade geral, não refuta ou não tira a relatividade geral da jogada. Ou seja, os fenômenos que tem lá explicam, beleza, explicam tranquilamente. E é o que está mais sendo comprovado. Agora, vai ter pontos que, como toda boa teoria, tem limite. Então a relatividade geral ela só vai em determinados pontos. Por exemplo, ela não trabalha em áreas em áreas de pequena escala, no caso da quântica, no início do universo também, dentro de onde você tem um forte campo gravitacional que precisa de efeitos quânticos para isso. Por quê? Porque o limite da relatividade geral não chega até aí, né? Então, assim, resumindo a história, colocando em balança a relatividade geral e o que as outras teorias apresentam, não tem nenhuma outra que vai apresentar mais dentro do mesmo limite do que a relatividade geral. Exemplo, que a gente fica até brincando lá no grupo, né? A Monde, né? A Monde é tipo... eu fico zoando lá com os colegas, mas é igual aquela coisa, né? Eu tô rindo, mas é com respeito, né? A Monde parece um zumbi. A cada 2, 3 anos ela aparece, diz que explicou 30 mil galáxias, toma mais um tiro e morre. Fala o que é a Monde aí. A Monde é uma dessas teorias, vamos dizer assim, meio que contrárias à relatividade, né? Meio que contrárias não, ela tenta substituir a relatividade. Ela pega a Monde, fazendo a tradução para o português, que não lembro agora todas as siglas dela, seria o equivalente à mecânica newtoniana com aquele G lá da gravitação, modificada. Uhum. Em outras palavras, a gente não precisaria de nada de relatividade geral para poder explicar o universo, para poder explicar, por exemplo, matéria escura, em efeitos cosmológicos. Matéria escura é um efeito gravitacional que a gente não sabe explicar. Basicamente esse. A gente está trabalhando com teorias. A Monde tenta explicar isso, descartando a relatividade geral, fazendo essa modificação na gravitação newtoniana. E aí tem um pessoal que joga, não, a Monde derruba a relatividade porque ela consegue explicar a matéria escura, que a relatividade não consegue explicar. Realmente não consegue explicar porque eu particularmente vejo isso, que acaba saindo do escopo da relatividade. Só que a Monde, ela é assim, a cada 2 anos ela aparece, toma um tiro, morre de novo, e ela fica oscilando, né? Então você tem outras teorias críticas, por exemplo, lá do cara lá do CBPF, o professor Novello também, né, que ele dá aula de relatividade e faz crítica da relatividade, principalmente aplicada à cosmologia. As alternativas que ele apresenta não vinga também, né? Então, assim, acho que essa é uma coisa importante. Ô, Noah, você, desculpa perguntar, que área você é? Não, eu estou na graduação de física ainda, estou na metade do curso. Então, cara, assim, eu acho que uma coisa importante perceber aí é uma distinção entre a teoria da relatividade geral e aquilo que ela prevê, digamos assim, acontecendo dentro do universo. E uma outra coisa é você pensar em aplicá-la ao universo como um todo e indo na linha aí disso que o Alexandre falou, cosmologia. Entendeu? Porque a questão é essa, quer dizer assim, uma coisa que digamos assim, com a qual ela, digamos, ela é candidata, não é? Seria a explicar a expansão do universo, que é constatável e constatada, não é? Então, o melhor modelo da atualidade se apoia na relatividade para descrever isso, não é? E que, digamos, é popularmente conhecido como modelo, teoria do Big Bang e tal, não é? Mas é o tal do lambda CDM e tal. Bom, mas veja, aí você já está fazendo uma espécie assim de extensão da teoria, está esticando ela até não sei aonde, entendeu? Até o universo inteiro, não é? E a questão, pronto, então é possível. Agora, cara, dos efeitos relativísticos associados a, digamos assim, as implicações que ela tem na relação espaço, massa, matéria e tal, esse negócio todo, tudo isso ela previu e foi encontrado e continua sendo encontrado e comprovado. Tá entendendo? Então, muitas vezes, precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes a crítica
não é a teoria da relatividade em si, é a relatividade geral, mas há uma aplicação dela específica onde ela está sendo esticada até não sei aonde, entendeu? Que é o caso dela. quando você vai para a cosmologia, Sim. entendeu? Sim. Mas veja, sempre teve, né? Teve a história inteira, desde o começo, teve críticos, né, em cima dela. Não é? Eu vou contar aqui a de um nome famoso aí, porque, enfim, talvez os mais jovens não saibam, mas o César Lattes foi um físico importante, não é, no Brasil. Descobridor do meson π, etc. e tal. A descoberta que ele fez acabou dando o prêmio Nobel para o chefe dele, né? Que é o Powell, né? Powell ganhou o prêmio Nobel em 1950, né? Bom, ele teria que, por direito, estar nesse prêmio Nobel, tá certo? E se ele tivesse ganho o prêmio Nobel, naquela altura, eu acho que ele tinha uns 23 anos, 24, por aí. Imagina você ganhar o prêmio Nobel, né? Então, o que estou dizendo isso aí? Porque o Lattes era um cara brilhante. Eu conheci o Lattes, convivi com ele ali uns 3 anos, eu peguei o finalzinho dele na Unicamp, conversava com ele e digo para você que, de fato, ele era uma das poucas pessoas que você chegava e falava assim, não, esse cara é muito inteligente. Mas assim, inteligente de inteligência, não é que ele era culto, tá certo? Podia ser que ele fosse culto, mas nas conversas com ele era muito esculhambado, mas assim, tinha uma inteligência. Pra você ter uma ideia, eu tinha aula de física de partículas, era eu e mais 2 alunos, a turma, eu e mais 2 colegas. Tinha aula de física de partículas com uma professora, e participavam da aula também o meu orientador, um outro físico indiano e o Lattes, participavam da aula. Eram 3 participantes de fora, e aí ela falava as coisas, depois ele entrava e aí ele contava as coisas, entendeu? Aí ele falava, aí eu falei com fulano, eu falei com ciclano e tal, né? Então, só para dizer para você, assim, o cara tinha estatura. Agora, o Lattes, estou dizendo isso por quê? Porque o Lattes, César Lattes, ele não aceitava a teoria da relatividade. Não aceitava. E ele, uma vez, ele fez uns experimentos lá com o pessoal do departamento, isso bem antes de eu ir para lá. Eu não testemunhei essa época, só me contaram isso, mas e aí ele achou que tinha descoberto uns efeitos lá que violavam a relatividade, começou a bater bumbo em cima disso, anunciou, foi lá a gente falar no Rio de Janeiro, não sei o quê, e fizemos um negócio, e depois descobriu que estava tudo errado, cara, estava tudo errado, entendeu? Caraca. Vexame total. O cara já era estressado depois disso, então. Então, cara, sempre teve, entendeu, gente? Agora, preciso dizer uma coisa para vocês. Estamos falando sobretudo da teoria da relatividade geral, porque tem essa história de curvatura do espaço, e porque isso tem implicação por causa do 1919, por causa do livro, certo? Essa a linha que engata uma coisa na outra. Mas, se a gente falar, por exemplo, de relatividade restrita, não é? Cara, eu estou falando isso porque o Noah perguntou se vale, se não vale, os críticos e tal. Cara, relatividade restrita, física de partículas, isso é arroz com feijão de todo dia, de toda hora, de todo tempo. Nada em física de partículas funcionaria e funciona fora da relatividade, nada. Todo formalismo, todos os cálculos, tudo que se faz, tá tudo, ninguém pergunta, isso é uma coisa que não se questiona e já está tudo lá. Você tem que colocar tudo em termos de invariantes relativísticos e tal para poder fazer as contas direito. Aí vai lá, média, seções de choque, os negócios, tudo isso que você vê, CERN, descoberta de partículas, não sei o quê, Bose de Higgs, nada daquilo funcionaria sem os efeitos relativísticos levados em conta, entendeu? Então, isso assim, não é, se foi comprovado. Cara, não é um experimento ou outro, é o dia inteiro, o tempo inteiro, sem parar, e isso sendo aplicado, entendeu? Assim, extensivamente. Isso me lembra uma frase do próprio Einstein falou, o Hawking cita essa frase naquele livro dele, O Universo na Casca de Nós, em que ele fala que pouco tempo depois, inclusive muita gente da comunidade cristã da época foi contrária à teoria. Aí, acho que até você sabia, saiu um livro muito famoso que era 100 autores contra Einstein. Alguma coisa assim, o nome do livro. Aí fala que quando o Einstein soube desse movimento contra ele, ele disse uma coisa muito genial. Ele disse, olha, se eu tivesse errado,
Baixava só um de vocês para falar. Mas por que precisa de 100? Pois é. Isso, O próprio Ash falou isso. O Hawking cita, né? E Então, eu não conheço, não sei se tu conhece, professor Golan, alguma teoria alternativa à relatividade restrita. Tirando não tem. aquela a relatividade. A relatividade não, o relacional. Mecânica lá do Weber. Relacional? Relacional. Tirando aquela ali, que não é nem. Até onde eu saiba, ela não é nem aplicada em física de partículas. Tirando aquela, não tem outra teoria alternativa. Não, mas aquela não coloca aqui, não deixa fora, porque não rola. É outro pacote. É outro pacote, Desculpa, se eu falar para vocês também que o André era colega meu de sala, quer dizer assim, sala vizinha, sabe? Dividindo parede. Um dos orientandos dele foi professor aqui na Católica. Eu conheci ele, tive aula com ele, o Shaib. Excelente professor. Tive aula com ele de mecânica clássica. Certo. Beleza, gente. Tá aí, o Marcel fez um comentário que é isso mesmo, Marcel. Gente, vem cá, deixa eu seguir aqui com o negócio, porque assim, já são 10h15, né? Preciso andar um pouco. Mas indo para o próximo slide, vocês viram que eu coloquei a motivação número 1, que é que ele próprio menciona, né? Ele fala a questão dos 100 anos do eclipse, chamado eclipse de Sobral. Aqui no Brasil o pessoal vai eclipse de Sobral, mas vocês sabem, né? Bom, daí depois ele fala o seguinte, olha, escreva esse livro como alguém que tanto encontrou as ideias de Einstein, quanto descobriu as riquezas intelectuais e espirituais da fé cristã na Universidade de Oxford. Por quê? Porque nessa época ele tanto estudava as coisas do Einstein, quanto foi esse período que ele se converteu aí, não é? Embora eu tenha como objetivo fazer uma descrição tão confiável e acessível quanto possível das visões de Einstein sobre ciência, pretendo também explorar suas ideias sobre religião e sobre como ele combina esses dois sistemas. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, que eu me surpreendi um pouco quando eu vi aparecer esse livro do McGrath, sabe? Querendo explorar ideias de religião de Einstein. De fato, isso também é meio um pouco fora do cabo, porque Einstein é tido, né, como um deísta, né? Deísta com deidade, né? E ele fala, Einstein dizia, né, que o Deus dele era o Deus de Spinoza, né? Então, a visão deísta de Spinoza. Mas ele, enfim, temos um livro aí todo para discutir, né? Vamos andar, então. Olha, a respeito, agora vem mais aqui algumas citações aí que a gente pode discutir, né? Então ele diz assim, alguns leitores podem se surpreender, eu me surpreendi. Alguns leitores podem se surpreender ao ver as ideias religiosas de Einstein levadas a sério, ainda mais porque elas são frequentemente desprezadas e incompreendidas. Não foi de levar a sério, foi me surpreendido e ele entrar nesse tema, né? Entretanto, elas constituem um aspecto integral da identidade de Einstein. E ele frequentemente enfatizava a importância de manter ciência e religião unidas. Quer concordemos com Einstein, quer não, sobre esses assuntos, ele merece uma leitura respeitosa sobre esses pontos, que é o que ele vai fazer aí, né? Agora, passando no próximo, olha só. Esse aqui é importante pegar essas coisas que eu vou passar para vocês agora, tá? O que realmente irritava Einstein, segundo suas próprias palavras, que merecem ser lidas na totalidade, não em recortes escolhidos a dedo, era a frequente sugestão de que ele fosse ateu, ou ser citado por certo tipo de escritor ateu, como se compartilhasse de suas opiniões, especialmente aqueles escritores a quem chamava de ateus fanáticos, que nutriam rancor contra a religião tradicional. Bom, ele fala isso depois que ele cita Dawkins, porque Dawkins, olha só, Dawkins vai lá pegar a dedo alguma passagem de citação de Einstein, que está nesse livro do Max Jammer, e vai lá para falar que Einstein, entendeu, era ateu, não é? Então, ele está falando que o Dawkins, naquele livro lá, Deus no Delírio, do Dawkins, né, Richard Dawkins. Cara, é justamente isso que o Einstein criticava. Então, quando o McGrath fala a respeito disso, você vê que tem umas aspas aí, ele faz uma citação, ele está fazendo uma citação, e a citação é do livro do Max Jammer. Então, eu fui lá pegar onde estava isso. Então, agora vejam, isso que está escrito aqui
É o Einstein falando, está no livro do Max Jammer, mas é o Einstein falando. O Einstein diz o seguinte: há os ateus fanáticos, cuja intolerância é do mesmo tipo que a intolerância dos fanáticos religiosos, e vem da mesma fonte. São como escravos que ainda estão sentindo o peso de suas correntes que jogaram fora após dura luta. São criaturas que, em seu rancor contra o tradicional ópio do povo, não suportam a música das esferas. A maravilha da natureza não se torna menor, porque não se pode medir pelos padrões da moral humana. Mas veja, ele ficava bravo, irado contra os ateus, e sobretudo quando esses ateus usavam o nome dele, né? E tem uma outra questão que está no próximo slide, que é essa questão de confundir o fato de que ele não aceitava um Deus pessoal com a questão do ateísmo, né? Então, olha, Einstein deixou claro que não acreditava em um Deus pessoal, ou seja, num relacionamento pessoal com Deus. E de um Deus pessoal. Os defensores do ateísmo geralmente interpretam essa declaração como significando que ele não acreditava em Deus de forma alguma, ignorando suas declarações em contrário. Então, aí eu fui atrás das citações aí no próximo slide. Eu estou acabando já, viu, gente? Citações onde o Jammer vai comentando isso e aparece aí coisas do próprio Einstein, né? Ele fala o seguinte: olha, claramente um ateu também pode reconhecer respeitosamente os valores e méritos das religiões ateístas. Um ateu pode. Aí ele diz: depois de ter obtido o que chamou de uma melhor compreensão das conexões causais, Einstein sempre protestou contra ser considerado ateu. Isso é o Jammer falando. Em uma conversa com o príncipe Hubertus de Lowenstein, por exemplo, ele declarou, ele quem? Einstein, agora é o Einstein falando: o que realmente me deixa com raiva é que eles, essas pessoas que dizem que Deus não existe, que eles me citam para apoiar seus pontos de vista. Einstein renunciava ao ateísmo porque ele nunca considerou sua negação de um Deus pessoal como uma negação de Deus. Essa distinção sutil, mas decisiva, tem sido ignorada ao longo do tempo, né? Então essa é uma questão. Afirmar que Einstein era ateu é incorreto. E o próprio Einstein se rebelou contra isso de uma maneira explícita. Gente, para terminar, então, o que eu tinha preparado aqui de slide, mas aí a conversa fica por conta de vocês, eu coloquei essa longa citação porque eu achei interessante aqui, é uma nota, quando o Max Jammer, no livro dele, está escrevendo essas coisas que eu acabei de falar para vocês, aí ele coloca uma nota. E eu achei interessante essa nota, então eu finalizo aqui com essa nota, né? Então ele diz o seguinte: olha só que curioso. Aí, ele, digamos assim, foge um pouquinho do Einstein e é para o efeito desse livro, olha só. Não apenas Einstein não era ateu, mas seus escritos influenciaram as pessoas a se afastarem do ateísmo. Embora ele, sem dúvida, nunca tenha pretendido converter ninguém à sua própria convicção. Ele discutia a religião apenas em resposta a pedidos de pessoas que lhe perguntavam sobre sua visão religiosa, como no caso da carta a Gross, que foi um negócio que ele citou antes, ou quando lhe pediam que explicasse sua visão em jornais ou conferências religiosas. No entanto, olha que interessante, esse camarada, que é o Max Jammer, autor desse livro Einstein e a Religião, ele está falando desse livro, Einstein e a Religião, tá? Ele está falando desse livro. Então ele fala assim: no entanto, após a publicação da breve edição alemã do presente livro, o autor recebeu, quer dizer, ele, né? O autor recebeu algumas cartas, principalmente de cientistas, e incluindo um biofísico de renome internacional, nas quais os escritores admitiram ter sido ateus, até lerem o conceito de religião de Einstein, que os inspirou a se tornarem profundamente religiosos. Olha que interessante. Daí ele fala, né? É escusado será dizer que o autor ficou muito surpreso com essas cartas, porque o livro, como fortemente enfatizado na introdução, foi preparado para servir meramente como relato histórico do pensamento religioso de Einstein, sem qualquer intenção de converter seus leitores à visão de Einstein ou interferir de qualquer forma com suas crenças religiosas, né? Então, é curioso que ele está falando que esse livro, Einstein e Religião, e portanto, a visão de Einstein sobre religião acabou influenciando certas pessoas, inclusive cientistas e cientistas famosos, acabou influenciando
para se tornarem religiosos, pessoas que eram ateias se tornarem religiosas. Portanto, eu fecho com isso daqui, já que existe aí uma tradução, né, do livro Einstein e a Religião, embora, digamos, nosso assunto aqui é tratar do livro do Alistair McGrath, né, mas aqui, ó, não deixo de, né, já que existe uma tradução aí, Einstein e a Religião, de repente, se você tiver um amigo aí que é um ateu aí muito fervoroso, quem sabe, de repente, um livro desse aí ajuda o cara a pensar as coisas, né? Enfim, gente, isso aí que eu preparei como um troço para a gente, né, enfim, só expandindo algumas coisas aí do capítulo inicial, porque o capítulo inicial é uma apresentação, né, do próprio McGrath, de como é que ele evoluiu, né, com relação a essa questão da religião, e apresenta aí porque é que ele está abordando, né, a visão do Einstein, mas aí depois ele vai continuar com a ciência e outras coisas mais, né? Então, esse é o que eu tinha para apresentar, mas aí fico aqui à disposição de vocês e do papo nosso aí, e o Alexandre é que comanda aí, ele que diz até onde nós vamos. Deixa eu fechar aqui. Então, senhores, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Ainda temos um tempinho ainda, vamos aproveitar mais um pouquinho. É o primeiro do ano, então, e só vai ter mês que vem agora, então vamos aproveitar um pouquinho. A dúvida, além do fato do Einstein ser dicotômico, acho que o Einstein não entendia a vida num todo, ele separava as esferas da vida dele. O Einstein ele não apagava a existência de Deus. E ele não acreditava em um Deus pessoal. Então, qual era a ideia dele? Era o relógio? Deus deu corda no relógio, deixou o relógio rodando e foi? Isso, popularmente é isso que você acabou de falar, né? Assim, uma ideia deísta. Veja, alguns dizem assim que, na verdade, que Einstein fala a Deus, né? Mas o que é que ele se refere frequentemente? Ele fala de uma superinteligência, né, uma mente por trás de tudo, né? E ele era maravilhado com isso, ele se maravilhava com isso, né? Ele tinha um deslumbramento autêntico com isso, né? E isso para ele era fascinante, e ele se entregava a isso, tanto que ele, enfim, conseguiu compreender coisas disso, da realidade, né, e revelá-la, né? Mas ele não tinha essa crença na possibilidade, não era alguém convertido ao ponto de se relacionar com Deus, né? Ele teve, assim, ele é de família judaica, né, que não era, assim, praticante, mas ele próprio teve alguma formação no cristianismo, porque, enfim, quando era, sei lá, menino, adolescente, quem sabe, ele estudou em escola católica, se não me engano, na Suíça. Então, ele teve, assim, informação a respeito do cristianismo, né? Tem até uma citação num outro livro, agora que não teria condições de achar, em que ele faz uma menção a respeito de Jesus também, né? Mas ele não era, portanto, enfim, ele era isso, né? Ele era um deísta, né? Um que acreditava que existe um Deus, mas esse Deus é inacessível. Existe um Deus por trás de tudo isso que a gente vê, da maneira como o universo é organizado e funciona e tal, mas esse Deus é inacessível. Acho que era essa a visão dele. Quase um agnóstico, né? Ele é um pouco uma vida decisiva. Olá, gente. Pois Olá, não, tudo bem? Tudo bem, professor? Prazer. Emanuel, como é que é? Emanuel. Prazer a todos. Meu primeiro encontro aqui, estou meio perdido ainda. É mesmo? Sou aluno de doutorado aqui na URGS, né? Rio Grande do Sul. Não, o comentário a respeito do Einstein é que tudo que eu vejo a respeito dele, eu gosto muito do Einstein, né? É que ele sempre pensou o universo de uma maneira teleológica, né? Uma maneira... Tanto que, tu vê a recusa dele inicial, a mecânica quântica, é a visão teleológica que ele tinha do universo, né? Ele não conseguia aceitar muito bem, no início, pelo menos ali no início, né? A teoria quântica, pela questão do caráter probabilístico, né?
da física da mecânica quântica, dado essa visão teleológica que ele não conseguia associar com a mecânica quântica, né? E, bom, é um comentário que eu estava pensando aqui, até nos escritos dele, que ele inicialmente entra em grandes debates ali, né, que Deus não joga dados, etc. Então, cara, você levanta uma questão interessante. Eu, na verdade, assim, nunca me dei conta disso, né, que ele tivesse uma preocupação que fosse nessa direção mesmo, digamos, de encontrar propósito. Eu precisaria revisitar as coisas e ver, porque assim, ok, ele parece que tinha dificuldades mesmo com essa visão probabilística até um certo ponto, ele achava incompleto. Mas você vê assim, grande parte das dificuldades do Einstein tem a ver com ação à distância, né? E ele acaba, veja, ele acaba fazendo a teoria geral, da relatividade geral, porque para ele a teoria newtoniana da gravitação era inaceitável porque pressupunha uma ação instantânea à distância. E isso pela relatividade restrita já não poderia acontecer, né? Então, aí o que ele faz? Ele fica assim, olhando lá para trás, né, olhando para Faraday, para Maxwell, né, as equações de Maxwell. O que ele queria era equações de campo que descrevessem a gravidade localmente, né? Enfim, e foi isso que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer isso, cara, uma coisa realmente espantosa, né? E quando você vê, ele faz a crítica dele da mecânica quântica e publica aquele trabalho lá do EPR, lá, Einstein, Podolsky e Rosen, né, ele está preocupado também com uma ação à distância instantânea fantasmagórica, que ele chama ali, tá certo? Então ele tem problemas com essas questões, né? Muita gente fala que Einstein era contra a mecânica quântica, não é bem assim. Não é bem assim. Ele é um dos pais da mecânica quântica, né? Ele é um dos criadores dos conceitos básicos, né? O que ele tinha com a mecânica quântica era com a formulação da mecânica quântica que ficou estabelecida, que ele a julgava incompleta, né? Agora, essa questão de teleologia, Emanuel, eu confesso a você, eu vou ter que pensar sobre isso, viu? Vou ter que pensar um pouco sobre isso. Porque eu acho que, assim, para mim, sempre pensei que a questão ficava mais, assim, em indeterminismo, determinismo, esses aspectos, né? Porque a questão de teleologia, ela vai além disso, né? Vai a questão de você ter um sentido nas coisas, né? Ter uma finalidade. Então, preciso pensar um pouco mais. Mas valeu a dica aí para pensar em casa. Sim, obrigado. Falou. Mais alguém, senhores? Mais nada? Bom, desculpa. Opa, apareceu dois. Pode ir, Ana. Depois vai o Cid. Beleza. Durante a leitura do capítulo, na verdade, eu pensei menos sobre a física e de Einstein, assim, mas sobre quão difícil é lidar com as histórias a respeito dele, assim. E de como tem várias versões e tem essa guerra tão grande de narrativas, e eu ficava, toda vez que eu lia, assim, alguma afirmação do McGrath, eu já meio que anotava e falava assim, ele tá tirando isso dessa fonte, assim, e notava, assim, como ainda hoje, né, é uma história tão cheia de mitos, de certa forma, mas também de conflito de interesse. E de como a gente conhece pouco, assim, sobre o que aconteceu de fato. Assim, em nível pessoal, né? Cada um de nós conhece pouco. Mas não nós. Não sei se vocês conseguiram me entender. Olha, eu concordo com você. Aliás, assim, até o próprio McGrath, né? Mas, assim, deixa eu ver um pouquinho. Eu acho que isso está no... tá aí no meio do capítulo, né? Tem um parágrafo que ele fala assim, olha, Einstein foi um pensador complexo e diversificado, o que o tornava vulnerável a ideólogos que desejavam acomodar seus próprios modos de pensar à ideia deles, as ideias dele.
Então é isso que você está falando, entendeu? Assim, muita gente, muito assim de apropriação indébita, né? Enfim. Agora, então isso acontece do tempo, né, gente? A gente tá vivendo um tempo assim pavoroso, né? Com essa história do pessoal sem escrúpulos, né? Uma das coisas interessantes, isso que você disse, Ana, me faz lembrar. Uma das coisas interessantes que eu não citei, mas vocês se lembram que aqui no capítulo ele trata, né, que teoria da relatividade não tem nada a ver com relativismo, né? Nada a ver com relativismo. E o pessoal muitas vezes fala que a relatividade prova o relativismo, né? Desculpa interromper o Covola, mas... Pois não. Eu lembro de uma... Naquele tempo eu ainda era um novo convertido, né? Uma aula de filosofia, e aí a gente discutindo verdade absoluta, verdade relativa, né? Aí ela falando, não, existem questões, se você disser que tudo é relativo, os nazistas vão estar certos e tudo mais. Aí a pessoa mandou uma dessa, não, mas o tempo não é relativo? Aí eu não sabia nada de física. Então... Não escreveu um equação também, não? Aí eu fiquei assim, eu nem lembro como terminou, eu só sei que eu fiquei assim, meio, sei lá, meio derrotado, assim, triste pela pessoa. Mas, né... Cara, então, você vê, é justamente esse um problema, né? Você tocou naquilo que é o problema. O pessoal pegar assim e fazer essa translação, né? Pegar a coisa que tem um significado no contexto, jogar para outro e dizer que não tem nada a ver, nada a ver. Na verdade é assim, tem uma crítica, né? No livro aí que ele fala, ele tem uma crítica que Einstein, ele mesmo não gostava desse nome de teoria da relatividade, que ele preferia o título de teoria da invariância, né? Teoria da invariância. Então, se não me engano, acho que o título um dos subtítulos lá do artigo que ele vai falar da relatividade ele coloca invariância. Invariância, que é o caso, né? Agora, quem que eu estou me esquecendo agora, quem foi que apelidou, né, a teoria da relatividade de teoria da relatividade, e depois isso pegou. Eu não sei se foi o Planck, foi algum nome importante aí que começou a falar nesses termos e aí ficou, né? Porque você nota que depois, mais tarde, quando ele faz a teoria da relatividade geral, na teoria da relatividade geral tem relatividade no nome, né? Então ele próprio já tinha adotado, né? Esse termo. De cabeça, tá na ponta da língua quem é o camarada, mas eu não tô lembrado agora. Tô pesquisando aqui ver se eu... Depois eu vou ver se eu acho. Mas esse comentário seu aí tem tudo a ver, viu Ana? É isso mesmo. Complicado aí o pessoal se apropriar, né? Uma pergunta só para... o senhor acha que Einstein está mais próximo do deísmo ou do panteísmo? Confesso que às vezes eu tenho dúvidas, assim, tipo... Eu já comento isso daí, mas o Cid era quem ia falar, não é? Fala aí, Cid, depois a gente comenta o Emanuel. A minha questão é a seguinte: mito, verdade, retirar do cérebro dele para pesquisa futura, é verdade isso? Procede? Cara, eu não consegui ouvir direito aquilo que você falou, o som saiu meio borrado. Se é mito ou verdade aquela ideia do tirar o cérebro dele para fazer estudos posteriores? Parece que tiraram, sim. Tiraram o cérebro dele. Cara, e aí... Parece que o cérebro dele estava com um amigo dele e ficou um montão de tempo, aí depois ele passou para um cientista fazer pesquisa. Não sei, tem uma história aí, o médico, tinha um médico... Então nunca devolveram, né? Parece, não era o médico dele que ficou? Isso, um médico. Ficou parado por um bom tempo. Inclusive tem até fotos dele deitado e tudo mais, né? Ele pousando para um médico, né? Uhum. Aí tem essa imagem. Aí ficou... Eu não lembro se foi o cérebro dele que ficou perdido por um tempo, mas na realidade ficou perdido assim, porque esse médico tinha guardado. Não sei se eu estou confundindo ele com uma outra pessoa, mas fizeram pesquisas depois, né? Na cérebro e tudo mais, aí descobriram que aquelas... Eu não sei os termos corretos, mas aqueles sulcos que tem dentro do cérebro dele, em algumas regiões eram um pouquinho maiores, né, as aberturas maiores do que o cérebro de pessoas normais. Foi a descoberta que tinha sido feita. Mas
Cara, acho que muito, enfim, mas nada assim, não foi descoberto nada que de repente indicasse uma anormalidade ou uma diferença muito, muito evidente. Né? Não, é. Então, bom, o cara tinha, assim, uma capacidade de concentração fenomenal, né? Que tem uma certa altura que no livro do Walter Isaacson, né? Que ele menciona que o Einstein ele conseguia ficar tomando conta das crianças, ficar com criança, né, no colo, e tomando conta da criança enquanto ele estava trabalhando os cálculos da relatividade, entendeu? Então, se vê que, enfim, tinha... Eu fiz isso algumas vezes, não recomendo e não é nada legal, viu? Só quando o moleque tá dormindo, aí dá pra fazer tranquilo. Eu colocava no meu mestrado, meu moleque nasceu, quando ele nasceu eu tinha terminado o primeiro semestre do mestrado. Chorava que era um desespero por causa de dores e tudo mais. Aí quando ele ficava quieto, né, eu virava à noite estudando aí com ele, aí bem aqui mesmo, nessa mesa que eu tô, aí eu colocava o fone de ouvido pra ouvir musiquinha, ele aqui do lado e aqui escrevendo. Só que assim, é um esgotamento mental e físico gigantesco, não recomendo fazer isso não. Não recomendo. Então, mas Cid, é verdade que extraíram o cérebro dele e tentaram descobrir alguma coisa, mas tanto quanto eu sabe, não descobriram grandes coisas, não. Mas, o Emanuel, a questão que você levanta, você fala em deísmo e panteísmo, né? Cara, nunca ouvi falar nada do pensamento de Einstein associado a panteísmo. Em geral, se fala deísmo, né? Vamos lá, pensar panteísmo como aquela ideia em que alguém reconhece que Deus está em tudo, de certa forma, né? E meio que se confunde com a própria natureza, né? Que a natureza como um todo, digamos, seria o próprio Deus, né? Tem gente que é bem panteísta no seguinte sentido. Um camarada lá, Leonard Lodnow, que escreveu o livro junto com Stephen Hawking, não é? Então ele fala assim, o meu Deus são as leis da natureza. Então essa é uma declaração bem panteísta, entendeu? O meu Deus são as leis da natureza, pronto, né? Então está confundindo Deus com a natureza, não é? Carl Sagan fazia isso também. Carl Sagan. Então, agora, Einstein, pelo que eu posso imaginar, ele nunca vi nenhuma declaração dele nesse sentido, porque a ideia dele era que existisse um Deus, digamos, distinto da natureza, né? Que seria o Deus que teria dado origem a tudo, mas esse Deus seria um Deus inacessível, né? Você não tem acesso a esse Deus. Então, nesse sentido, ele seria, então, um deísta. Sim, no caso, o senhor acha que ele separou a natureza dos atributos de Deus, né? No caso, o panteísmo o panteísmo é muito materialista, né? Acaba que mistura... Isso. O panteísmo, essencialmente, ele é materialista, né? Porque ele coloca Deus na própria criação, né? Uma mistura ali. Cara, né? sabe, eu acho até interessante, assim, digamos, ficar com essa questão que você está colocando, né? Que, digamos assim, o pensamento de Einstein vai na direção do deísmo, com certeza vai. Mas você poderia fazer uma pergunta, será que em algum momento tem alguns elementos panteístas também ali naquilo, algum tipo de declaração assim e tal? Eu acho que vai ser legal a gente ficar, digamos, com essa questão, enquanto lê o resto do livro, digamos assim, né, ou relê o resto do livro, e reflete sobre essa questão. Mas eu, cara, nunca vi ninguém levantar isso, sabe, de que Einstein pudesse ser um panteísta. Isso eu nunca vi, não me lembro de ter visto, não. Certo. Bom, mais algum detalhe, senhores? A gente já pode tem alguém que mandou alguma coisa aqui que eu não vi. Tá. Eu tava olhando aqui, tava olhando na internet, mas eu não achei a fonte, né? Quem deu o primeiro nome de relatividade foi o Planck. Foi o Planck, então. Planck. Isso aí. Só não confirmei a autenticidade, mas parece que foi o Planck mesmo que deu esse termo relatividade. Como o Planck era uma grande autoridade, né? E o pessoal embarcou na dele, né? Aí adotou. O próprio Einstein.
Bom, senhores, então, se não tem mais nada, a gente encerra por aqui então, e aí, no mês que vem, eu vou colocar lá direitinho a data, o capítulo. Alexandre, Hum, Alexandre, eu tenho uma questão mais problemática no sentido de que é o seguinte: vocês são dessa área aí da astrofísica, daí por diante. A minha grande questão aqui é o seguinte, né? Pensar na dimensão, naturalmente eu estou falando a respeito disso, eu assisti aquele documentário fantástico do Tyson, né? A respeito do universo, essas dimensões todas, vocês sabem esses cálculos aí. E a minha grande questão aqui é o seguinte, né? Com relação a Deus e a intervenção dele, né? Nessa relação, na nossa relação aqui humana, né? Diante desse universo, dessa grandeza do que é. Porque imagina, se o universo é tão grande, Deus é maior que tudo isso, né? Nesse sentido, né? Ele é o criador de tudo isso, né? uhum. E aí onde é que cabe aqui agora, nessa nossa relação, né? Ideias do tipo assim, não a ideia do mal, não, seria mais a ideia do seguinte, né? A da colheita lá, vamos lá, essa ideia da colheita, né? Essa mentalidade que a gente tem, e voltando para essa dimensão do que é o universo e de um Deus que se importa com essas questões tão mínimas nesse sentido aí, né? Essa é a grande questão aqui. Eu não sei se compreendi inteiramente a questão que você colocou, mas assim, o que eu percebo é que a ciência, cara, nessas questões, então, mínimas no sentido de dimensão, né, as questões, enfim, as grandezas, né, infinitamente pequenas, desde aquelas, né, até as imensamente grandes, em todas elas você vê sinais, digamos, da mão de Deus, né? E é muito interessante você observar que um cientista, você vê, é até uma coisa curiosa, né? Um camarada assim, não vamos chamar de ateu, mas digamos arreligioso, né? Einstein não praticava nenhuma religião oficial, né? Uma pessoa arreligiosa como Einstein, ele próprio era uma pessoa que falava muito em Deus, né? Tem até um amigo dele, que era um teatrólogo, que uma vez falou que o Einstein mais parecia um teólogo disfarçado de físico teórico, entendeu? Porque ele falava muito de Deus. E, então, você vê ao ponto de que um camarada como Einstein, que certamente era alguém que também procurava a verdade, né? Procurava a verdade, a maneira dele, mas assim, tinha uma sinceridade nisso. Então ele era incapaz de não enxergar Deus, né? Ele era incapaz disso. Então Deus se revela, né? Deus se revela de verdade nas mínimas coisas, em todas as coisas Deus se revela. O que é uma coisa muito bíblica, né? Porque Paulo fala isso, né? Fala que os atributos invisíveis de Deus e o seu poder são vistos claramente nas coisas criadas. Deus se revela nas coisas criadas. Então nós temos isso, não é? As pessoas, por razões diversas, né, fogem a isso. Mas nós temos esse aspecto e Deus se comunica com a gente constantemente, não é? Constantemente Deus age ao nosso redor e se comunica conosco. Deus se comunica conosco assim, em termos pessoais e em todo o mundo ao nosso redor, constantemente, não é? Porque no fundo ele é o suporte último da existência, né? E está em todas as coisas, em todo o tempo, não é? E então, na verdade, assim, a visão que a gente tem aí, assim, ela se distanciaria bastante da visão de Einstein, né? Porque Einstein pensaria num Deus ausente, né? Um Deus assim que criou o mundo, mas se ausentou. Ele deixou marcas, digamos assim, da sua inteligência no mundo criado, né? Então você teria essas marcas por todo lado. Mas ele próprio estaria ausente disso, desse mundo inacessível, né? Mas a nossa visão é oposta nesse sentido, porque ela é o contrário. Deus é acessível em todo o tempo, né? Então, às vezes assim, até pessoas religiosas, pessoas aí, irmãos da fé,
tem uma perspectiva assim, que é como se Deus agisse de vez em quando. É como se Deus assim, então ora por isso e não sei o que, por aquilo, então é como se, tá, então pá, Deus, fez tal coisa, um livramento, não sei, então parece assim que Deus tem intervenções, entendeu, assim, que é ocasionais, entendeu, acontece de vez em quando, né? Mas é o contrário, cara, assim, é o contrário. O que a gente compreende, não é que Deus se comunica conosco todo o tempo. Deus está ao nosso redor em todo o tempo e Deus revela em todas as coisas continuamente. E Deus age continuamente ao nosso redor. Essa é essa visão que a gente tem, né? Só que Deus, conforme tem uma frase do Einstein, Deus é sutil, né? Deus é sutil, então é isso. Ficando meio tarde já, né? Quase 11 da noite. Acho que. Bom, então a gente encerra por aqui, então, e aí, mês que vem a gente volta com mais um capítulo aí do Macraff. Tirar o print, né? Para que eu tenho que ler um capítulo de uma tese aqui ainda. Não, beleza. Cara, eu tirei um no início da apresentação, mas quem ficou até o final aí, abre as câmeras aí, a gente tira o finalzinho. Eu acabei tirando lá e eu esqueci, aí eu só fui lembrar no meio. Se puder abrir a câmera aí, a gente tira um registro final, então. Mais alguém? Opa, mais um. Todo mundo aí. Cadê o Jonathan e Cid? Vocês conseguem abrir a câmera? Aí o Cid. Vamos lá, então. Tô meio deitado aqui. Beleza, então. Sorria aí. Aí, foi. Joia. Pronto. Beleza, gente. Então é isso, senhor. Gente, obrigado, então. A gente Boa noite, se vê na próxima aí. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Pessoal, até mais. Abraço. Tchau.